Olá, tudo bem com vocês? Em plena Inglaterra vitoriana, obra do irlandês Sheridan Le Fanu narra, sem rodeios, a conturbada relação entre uma jovem e uma vampira. Drácula, 1897, escrito pelo irlandês Bram Stoker, é a pedra fundamental da mitologia dos vampiros. O protagonista do romance gótico é a referência mor da criatura, mas Stoker, ao contrário do que muitos pensam, não inventou essa história do zero. A lenda dos vampiros já eram comuns na época. E os relatos de pessoas que juravam ter visto um ser de dentes afiados alimentavam a literatura. O livro The Vampire, escrito pelo britânico John William Polidori em 1819, é considerado uma das primeiras obras modernas sobre o assunto. Não vamos falar sobre ela aqui, mas sim de outra obra vampiresca, e uma das possíveis inspirações para Stoker Carmilla, do, também, irlandês Sheridan Le Fanu, que ficou marcada não apenas pela trama fantástica, mas por abordar uma relação homoafetiva em pleno século XIX. A jovem passa a ter várias vezes o mesmo sonho. Nele, ela recebe a visita de figura parecida com um gato gigante em seu quarto. Laura sente duas pontadas em seu pescoço e observa o monstro se transformar em uma mulher, que sai de seu quarto sem abrir a porta. Ela acorda, e vê duas marcas de mordida exatamente onde havia sido atacada. Quando um general que perdeu sua sobrinha para doença misteriosa visita o pai de Laura, ele reconhece Carmilla. A mulher, na verdade, era a vampira Mircalla. O encontro dos dois se desenrola em uma briga. Carmilla, descoberta, foge. Após o incidente, o pai de Laura, junto ao general e um caçador de vampiros, vão atrás da tumba escondida de Carmilla. Eles enfiam uma estaca em seu coração, cortam sua cabeça e queimam seus restos. Laura volta a ficar saudável, mas nunca por completo, e a memória de Carmilla continua a assombrá-la pelo resto de sua vida. Precursora. A história de Carmilla saiu 26 anos antes de Drácula, e a maioria dos historiadores concordam que rolou uma inspiração. A primeira semelhança é no título das histórias, ambas trazem apenas o primeiro nome do vampiro. As duas são narradas em primeira pessoa e têm personagens parecidos, um caçador de vampiros que aparece no final com o conhecimento oculto das criaturas e uma vampira descrita sensualmente. Além disso, Carmilla e Drácula escondem sua identidade, afirmando serem parentes de figuras antigas, que, na verdade, são eles mesmos. Contudo, vale reforçar que nenhum dos dois inventou o gênero vampiresco. A ficção gótica do século XIX já tinha algumas histórias de vampiros em poemas. O próprio Le Fanu pode ter, por sua vez, se inspirado em um poema do escritor romântico St. Coleridge. A história, escrita na virada do século, mas publicada mais tarde, conta da vampira Geraldine, que seduz a heroína Cristabel, que dá o título ao poema. Essa história, porém, ficou inacabada. Vampiras lésbicas na era vitoriana. Grande parte do que torna Carmilla tão relevante é o fato da obra girar em torno de duas protagonistas femininas, e que vivem uma relação homossexual. A era vitoriana britânica, de 1837 a 1901, foi marcada por códigos morais rígidos e forte repressão sexual. O relacionamento entre homens era proibido por lei. A legislação não falava nada sobre casais lésbicos. Mas eles existiam, claro, e eram tão mal vistos quanto os casais gays. A repreensão serviu de fonte para várias histórias do gênero. Os contos de vampiros viraram um escape para desejos reprimidos, mas, em muitos casos, ensinavam uma lição sobre o perigo de sucumbir a tais paixões. Laura experimenta essa moral vitoriana, já que sente tanto repulsa quanto atração pela criatura. Dualidade, comum em contos vampirescos, é exacerbada pelo fato do tal vampiro ser uma mulher. Conforme Carmilla seduz, os sentimentos da protagonista ficam mais e mais confusos. A relação entre as duas não é velada ou representada por metáforas. As trocas de carícias são narradas sem rodeios, e a proximidade romântica delas é incontestável. Para uma época em que a sensualidade deveria ser reprimida, a sensualidade entre duas mulheres era um escândalo. Carmilla, infelizmente,
por décadas permaneceu em esquecimento, é de se esperar que, em uma sociedade com morais tão rígidas, ela não tenha recebido atenção devida. Quem sabe agora, mais de 150 anos depois, a história possa ser vista com outros olhos. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.